Amém? Semana passada nós tivemos aqui a minha irmã, a Silvia Tavares. Foi uma bênção, tenho certeza que para quem ouviu foi muito abençoador. Se você não ouviu, a live está gravada. Também tem no canal do YouTube, Mergulhando na Palavra. Se você não é inscrito no canal, tem na minha bio. Vai lá, se inscreve no canal. E todas as lives, eu subi todas as lives também. Tanto estão no canal do YouTube até agora, quanto estão gravadas aqui no Instagram. Estão salvas no Instagram. Então, desde o nosso primeiro capítulo, nós estamos no 6º capítulo. Então, vamos orar? Vamos orar para darmos continuidade. Ok? Espero que o meu som não esteja atrapalhando. Se o som estiver alto, por favor, alguém me avise. Se não estiver ouvindo bem a minha voz também, por favor, avise. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, meu Pai. Eu te dou graças pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia para conosco nessa manhã, Paizinho. Eu exalto o teu santo nome, Jesus de Nazaré, o nome acima de todo nome. Pedindo, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e confiando na tua graça salvadora, na tua perfeição, naquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Sabendo que aqueles que estão em Cristo são nova criação no Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa hora, que nos cubra com o Teu sangue. Nos cubra, Senhor Deus. Nos cerque com a Tua bondade, com a Tua destra, Senhor Deus. Ó Senhor, abate, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado contra nós. Abate tudo aquilo que tem se levantado contra a pregação do Teu Evangelho, contra esta mensagem que foi o Senhor mesmo que deu. Ó Senhor, o Senhor vê aquilo que nós não conseguimos ver. O Senhor vê além, Senhor. O Senhor já viu tudo que está acontecendo agora no mundo espiritual, no mundo natural. O Senhor já viu. Então eu peço, Senhor, envia os teus anjos paramentados, anjos de guerra, anjos poderosos, nesse ambiente virtual, ao redor da minha casa, ao redor da minha vida, ao redor de cada pessoa que está assistindo, de cada pessoa que entrou e que vai entrar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cada pessoa que vai assistir essa live nos dias posteriores, cada pessoa que vai assistir através do canal do YouTube, meu Deus, cada um que está acompanhando esta mensagem, Senhor, eu te dou graças pela vida dela e eu peço a cobertura do teu sangue, o acampamento dos teus anjos ao redor dela. Em nome de Jesus e da sua casa, repreendemos todo o mal e te clamamos nessa manhã, nesse dia, exaltando, dizendo que tu és o único Deus verdadeiro, genuíno, Criador dos céus e da terra e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, aquele que entregou a vida por nós, que veio em carne a esse mundo e que foi o único sacrifício aceitável para nos reconciliar contigo. Aleluias, glórias a ti. Exaltamos o teu nome, Deus santo, Deus poderoso, Deus fiel, imortal, invisível e real. Obrigada pelo teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito que nos convence de todo pecado, justiça e juízo, o Espírito que nos transforma de glória em glória à imagem de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito, nosso amigo Espírito Santo, que nos faz crescer à imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Eu te peço espírito de revelação a todo aquele que ouvir essa mensagem, espírito de convencimento, de quebrantamento, de arrependimento, ó Deus, porque o Senhor é quem opera em nós o querer e o agir segundo a tua vontade. E sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a ti, que amam a tua vinda, para aqueles que estão, Senhor, à tua espera.
à espera da tua volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Bom, semana passada, como eu já disse, a Silvia estava aqui na live. Assista se você não assistiu. Foi um derramar de Deus. Foi um derramar do Espírito de conhecimento, de entendimento. Foi transformador. E nós estamos falando do 6º capítulo, dores de parto. Dores de parto. Nós já falamos de vários capítulos até chegar aqui. E para quem vai ver essa live a primeira vez e nunca viu nenhuma live, nós estamos tratando desse livro, Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. E nós estamos no 6º capítulo, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu não estou enganada. No 6º capítulo. É porque eu separei aqui o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Um sonho que eu tive, se eu não estiver enganada, foi no feriado de finados, né? Na madrugada do feriado de finados. Eu compartilhei com meu esposo, compartilhei com a minha irmã, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com 2 das minhas irmãs, compartilhei com a minha mãe, compartilhei com algumas pessoas amigas. Então eu quero começar compartilhando esse sonho que eu tive no feriado, se eu não me engano, feriado de finados, 2 de novembro. Eu sonhei o seguinte: eu sonhei que eu estava na cidade onde eu moro e eu sabia que era um espaço no tempo já avançado. Bom dia, Fafainha. Um beijo, meu amor. Fafá, minha irmã lá do Piauí, meu cunhado, Washington Osório. Prazer ter vocês aqui. Então, no feriado do dia 2 de novembro, eu tive um sonho que eu estava aqui na minha cidade. E eu e meu esposo, eu não vi a minha filha não estava conosco, mas eu e meu esposo, nós estávamos indo para a igreja. Eu sabia que nós estávamos indo para a igreja, para algo que ia ter na igreja. Só que o local da igreja eu não reconhecia, não era a igreja onde eu congrego, e nós íamos a pé. E era muito esquisito, por quê? Porque eu sabia que era um espaço de tempo. Fafá, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? O som tá atrapalhando? Me dá um retorno aí antes de eu continuar. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, ela falou. Então, eu estava com meu esposo prosseguindo para a igreja. Só que eu sabia que era um espaço-tempo que estava à frente desse tempo no sonho. Eu sabia que estava à frente desse tempo que eu estou agora, um pouco à frente, um pouco, muito próximo da volta de Jesus. E nós estávamos passando por um período muito difícil na face da terra. Interessante que não tinha energia elétrica em lugar nenhum do mundo. Eu sabia que não existia, não tinha. Nós estávamos sem energia. E sabe quando falta energia, que a gente passa um tempo na escuridão e a pupila dilata e você começa a perceber coisas ao seu redor? Era assim que nós estávamos. Nós estávamos de ida para a igreja e nós começamos a perceber o ambiente ao nosso redor. E perceber não só coisas físicas, mas perceber também o ambiente espiritual. Então eu comecei nessa ida para a igreja. E por que eu estou compartilhando esse sonho? Porque esse sonho não tem só a ver comigo e você vai entender o porquê. Tem a ver com toda a igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor. E eu começava a perceber demônios se movimentando naquele caminho.
eles não conseguiam perceber nem a mim, nem ao meu esposo, nem tocar em nós, mas eu conseguia perceber. E eram vultos, eram sombras gigantes, e eu sabia que eram demônios, e eles começavam a andar naquele caminho. E nós prosseguimos. Quando chegamos próximo à igreja, eu já avistava a igreja à minha esquerda. Passando da igreja, próximo, já tinha uma esquina. E ali naquela esquina, aqueles demônios que estavam andando, perambulando, eu sabia que eles estavam procurando pessoas para tragar aquelas pessoas e aprisionar aquelas pessoas. E as pessoas que eles aprisionavam, eles abriram uma cratera gigante naquela esquina, eu conseguia ver. Eles abriram e eles jogavam aquelas pessoas de lá, e aquelas pessoas começaram a gritar, a gritar, a gritar. E era tanto desespero, era tanto choro, era tanto desespero. E eu comecei a ficar também com meu espírito angustiado. E eu e meu esposo entramos na igreja. É interessante que quando nós entramos na igreja, a igreja não tinha ninguém louvando, não tinha ministério de louvor ativo. O que tinha na igreja eram poucas pessoas e um círculo muito grande. Era um círculo que tomava a largura da igreja, mas eram poucas pessoas, mas tomava a largura daquela igreja, de cadeiras, e as pessoas estavam sentadas com a palavra aberta, e elas estavam com uma sede, todas estavam estudando a palavra. E o interessante é que, como eu disse para vocês, não tinha energia elétrica, era um tempo que estava em total escuridão, mas ali naquele local tinha uma luz ambiente, tinha uma claridade, não como uma lâmpada, várias lâmpadas acesas no ambiente, mas tinha uma claridade, nós conseguíamos nos enxergar. E por que que eu tenho essa convicção que se tratava da igreja, do remanescente do Senhor? Porque o pastor daquela igreja, e ele estava de uma maneira muito simples. Eu lembro que o pastor daquela igreja, ele estava de havaiana, ele estava com uma calça social e de camisa de manga curta. Não estava passado pano, estava para fora. Os cabelos dele eram grisalhos, mas o rosto dele, eu não conseguia enxergar o rosto dele. E eu lembro que nós sentamos naquele círculo e a porta ficou aberta. E eu sentei de costa para a porta, meu esposo sentou do lado, e eu lembro que o pastor estava do meu outro lado. E nós abrimos a palavra e nós começamos a... É como se nós abríssemos a palavra e ela começasse a nos alimentar ali. E foi muito interessante porque, em um certo momento, um daqueles demônios começava a passar pela calçada da igreja. E eu ficava sobressaltada. E eu dizia para o pastor que estava ao meu lado, eu levantava e eu dizia: pastor, vamos fechar a porta, porque eles vão nos ver e eles vão entrar aqui. E de uma forma muito calma, muito branda, ele falava assim para mim: filha, senta e continua lendo a palavra, estudando as escrituras, porque eles não conseguem enxergar esse lugar. E quando eu acordei, logo eu lembrei desse sonho. Na hora que eu acordei, já me veio à mente tudo isso. E muitas passagens bíblicas me vieram à mente. Primeiro, Isaías 60, que diz: levanta e resplandece, pois eis que a escuridão cobre toda a terra. Outro versículo que me veio ao coração: para nós fazermos a obra do Senhor enquanto é dia. Jesus fala isso: façam a obra enquanto é dia, porque virá a noite, quando vocês não vão poder trabalhar. Outro verso que me veio à mente, por causa daquela luz ambiente, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Todos estavam estudando a palavra. Todos estavam.
E eu também me lembrei muito da igreja de Filadélfia, que tem tudo a ver com o livro Bendito Fruto. Por que eu estou contando esse sonho? Porque tem tudo a ver com o livro Bendito Fruto. Em capítulos posteriores, eu falo dessa igreja. E quando eu for falar dessa igreja, era uma igreja muito simples, a igreja de Filadélfia. A Bíblia diz que Jesus fala, porque tens pouca força. Mas tem outro momento que Jesus fala, mas guardaste a minha palavra. Eu te guardarei da grande provação. Em outras traduções tem, eu te guardarei da grande tribulação que virá sobre toda a terra. Sobre toda a terra. É tempo, meus irmãos e minhas irmãs, de nós vigiarmos, de nós nos arrependermos verdadeiramente dos nossos maus caminhos e deixar o Senhor nos transformar. Nos transformar. Porque a vinda do Senhor é próxima. E antes de entrar na mensagem, eu quero ler 1 Tessalonicenses 5, que foi o último verso que nós lemos na live, que fala o seguinte: quanto aos tempos e às épocas, meus irmãos, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis firmemente que o dia de nosso Senhor virá tal como ladrão da noite, e que quando eles disserem paz e segurança, então repentinamente chegará sobre eles destruição, como dores de parto a mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, meus irmãos, não estáis em trevas. Vós, meus irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia da sua volta, vos sobrevenha como ladrão. É interessante que várias passagens os profetas falam do dia do Senhor como o grande e temível dia do Senhor. Por que o grande e temível ou terrível dia do Senhor? Porque para uma parte vai ser o grande dia. Para aqueles que amam a vinda do Senhor. Para aqueles que estão esperando Jesus. Vai ser o grande dia. Mas para outros que escolheram rejeitar o sacrifício de Jesus, vai ser um terrível dia. Vai ser o temível dia do Senhor. E Paulo nos encoraja aqui, porque todos vós sois filhos da luz. Ele está falando para aqueles que renderam a vida para Jesus, receberam o seu sacrifício, para aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que se arrependeram. Ele diz, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia, e não sois filhos da noite, nem filhos das trevas. Então Paulo está dizendo, olha, para aqueles que são filhos da luz, ele diz, vocês não estão em trevas, para que aquele dia vos sobrevenha como ladrão. Camila, mas ninguém sabe o dia nem a hora. É verdade, ninguém sabe o dia e a hora. Mas para aqueles que estão despertos, para aqueles que são filhos da luz, eles vão estar vigiantes, interpretando os sinais nas escrituras, esperando e sabendo, esse é o tempo da vinda do Senhor. Eu não sei o dia e a hora, mas esse é o tempo. Eu estou fazendo depósito de óleo e estou esperando o meu noivo com azeite na lamparina, como uma virgem prudente. E o que é que Jesus fala sobre um homem prudente? O homem prudente é comparado ao quê? Aquele que fez a sua casa edificou a sua casa sobre a rocha. É comparado aqui ao homem prudente. E o homem prudente, o Jesus mesmo dá a interpretação. É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aleluia. Então nós falamos de dores de parto. Sob que perspectiva? Nós falamos que dores de parto está desde o início da Bíblia.
ali com Eva. É uma das consequências quando Deus chega e fala a sentença do pecado de Adão e Eva, né? Dores para o homem agora com sofrimento iria comer do que ele do fruto da terra, porque ele ia ter que plantar, ele ia ter ali que cultivar, e com sofrimento ia ser aquele trabalho. Por quê? Porque antes não era assim. Quem plantou todo o jardim foi Deus. A Adão estava reservado, a Adão e Eva, somente cultivar e guardar, né? Adão faria isso e Eva ia auxiliar o seu marido na mesma tarefa. Mas depois da queda, o homem com dores, com o suor do seu rosto, ele ia cultivar ali, ele ia para que fosse produzido da terra o seu alimento. E a mulher, com dores, ela traria filhos ao mundo. Então as dores de parto são uma consequência. Nós vemos profetas falando sobre dores de parto. Nós citamos Isaías, Jeremias, em especial, que eu falo no livro. Quando o povo é levado ao cativeiro, Deus fala de dores de parto através de Jeremias. E Jeremias fala que ali seriam levados 2 tipos de frutos. Um fruto ruim, que não serve para alimento, e um fruto bom, que serve para alimento. Se referindo àqueles que ouviram a palavra do Senhor através de Jeremias e se renderam à Babilônia. Ou seja, aqueles que ouviram a voz do Senhor através do profeta Jeremias são os bons frutos, os bons figos. E aqueles que foram rebeldes são os figos ruins, que não servem para alimento. E geralmente as dores de parto, elas estavam ligadas aqui a um juízo de Deus para o povo. Há um juízo de Deus para o povo. Mas note que, como aqui em Jeremias, os dois, tanto aqueles que eram os bons figos, quanto aqueles que eram os maus figos, todos passaram pelo cativeiro. Bom dia, minha irmã Fanny. Seja bem-vinda. Shalom. Os dois passariam pelo cativeiro, mas os dois produziriam um fruto diferente. Um seria comestível, outro não seria comestível. Jesus fala das dores de parto, falando sobre o sermão profético, né? Sobre a sua vinda, sobre os sinais da sua vinda, como uma parturiente, né? Os sinais da sua vinda. Iriam surgir dores no mundo, os ais, né? Uma mulher, quando ela vai dar à luz, eu tive minha filha de parto normal, né? Nós falamos isso na outra live, eu só estou fazendo uma recapitulação. Nós sentimos dores, e essas dores, elas vão se agravando até a hora de dar à luz. Então nós passaremos por dores. Jesus diz: passareis por aflições, mas o que será produzido em nós? Em que nós estaremos firmados? Em que nós estaremos apegados na hora de passar pelas dores? O Senhor, Ele vai ter a liberdade de trabalhar em nós e produzir o caráter de Cristo através das dores, ou nós vamos nos rebelar, nos revoltar contra a bondade do Senhor. E produzirmos nada, produzirmos vento ou um fruto não comestível, um fruto ruim, o que vem da nossa carne. Então o Senhor, Ele aproveita. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para que bem? Olhe lá o capítulo inteiro e você vai ver que a formação do caráter de Cristo em nós, tudo coopera para nos amadurecer a imagem de Jesus Cristo. Tudo coopera para chegarmos à estatura de varão perfeito. Tudo coopera. E nós vamos adiantar aqui, prosseguir na mensagem. Nós vamos para o tópico, o cordel de medir. Os filhos de Deus precisam de aperfeiçoamento conforme a medida de Cristo.
Então, hoje em dia, tá todo mundo querendo se aperfeiçoar, tá todo mundo querendo melhorar, tá todo mundo querendo atingir o seu máximo potencial. Mas não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia coloca um parâmetro. O aperfeiçoamento é através somente do Espírito Santo, não é das minhas metas, não é do que eu consigo fazer, não é da força do meu braço, e também tem um parâmetro, tem um modelo. Que modelo é esse? É o último método? É a última técnica que inventaram? Não. A medida é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, 100% homem, 100% Deus, o modelo perfeito. O modelo perfeito. Porque o modelo perfeito tinha sido Adão. Mas esse modelo foi corrompido, essa forma foi corrompida. Tão corrompida que tudo que veio dessa forma até agora vem corrompido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Todos pecaram em Adão, e todos que nascem de Adão, nasceram de Adão até aqui, vão nascer até a volta de Cristo. Eles nascem corrompidos pelo pecado. Mas veio o modelo perfeito, a forma perfeita, o molde perfeito, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. É segundo esse modelo que nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Eu e você precisamos de aperfeiçoamento. Então nós precisamos de aperfeiçoamento conforme a medida de Cristo. Perdão. O qual em sua vida, para quem estiver acompanhando no livro, eu estou lendo o tópico Cordel de Medir na página 88. O qual em sua vida terrena também foi aperfeiçoado. Como assim? Ele não era perfeito? Vamos entender. Vamos entender à luz do que diz Hebreus 5, do 7 ao 10. Diz assim: o qual nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha só, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado. Ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não servimos, nós não somos, não seguimos a ordem levítica de sacerdócio mais, mas somos co-sacerdotes juntamente com Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Por isso que no Velho Testamento, no Novo Testamento, diz que nós somos sacerdócio, propriedade de Deus, sacerdócio santo, real. Nós somos comprados pelo Senhor para ser edificado santuário. Pedro fala isso, um santuário para ele. Então aqui ele fala coisas muito interessantes. Né? O autor de Hebreus fala do sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani, quando clamava ao Pai, o único que o podia livrar do cálice da ira. Então nesse momento, né, ele fala assim: o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas em grande clamor e lágrimas. Nós vimos na live passada com a Silvia explicando essa parte, a ponto de suar sangue. A ponto de suar sangue. Foi uma aflição tão grande a ponto de suar sangue. Sim, Jesus é perfeito. Em que sentido? Sem pecado. Quando nós ouvimos sobre perfeição, nós pensamos somente nesse sentido. Sem pecado, sem mácula, sem nenhuma mancha. Sim, ele é perfeito. Mas quando o texto acima usa o termo aperfeiçoado, refere-se ao grego teleio,
que significa completar, executar completamente, levar até o fim. Outro termo grego importante do texto é filho, do grego huios, usado para filho em fase madura e crescida, nunca para bebê ou criança. Isso significa que Jesus foi aperfeiçoado por ter cumprido, completado, amadurecido, e isso está intimamente ligado ao cumprimento da sua missão. Naquele momento, Jesus mostrou maturidade quando ele disse, quando estava claro que a vontade dele era diferente da vontade do Pai, mas ainda assim, ele disse, Senhor, mas, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. A dele qual era? Se possível, passa. Se possível, passa. Eu quero que passe. Qual é a possibilidade? Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós demonstramos maturidade quando nós escolhemos a vontade do Pai e não a nossa. Porque com a vontade do Pai nós demonstramos que fruto? Amor ao Pai. Amor em primeiro lugar. Jesus disse, aquele que me ama, amor a Jesus, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, porque ele me ama, ele obedece. É uma obediência por amor e não uma obediência por obrigação. Quando nós somos meninos, quando nós somos crianças, nós somos muitas vezes obrigados a fazer certas coisas. Mas quando nós chegamos à fase madura, nós fazemos pelo senso de responsabilidade, por amor a outras pessoas, por saber que nós, com aquele senso de responsabilidade, outras pessoas dependem de nós e por amor a elas, nós fazemos. Então, eu trouxe esse exemplo para nós irmos pela mesma linha. Ao amadurecermos espiritualmente, nós obedecemos a Deus não por medo, não por uma receita que alguém nos ensinou a cumprir, não porque uma mentalidade ainda infantil, como Paulo fala, que o povo tinha na lei, no cumprimento da lei. A lei era como um tutor, né? Um tutor. O que é que um tutor faz? Ele cuida de uma criança. Então a lei era um tutor. E Paulo ainda fala mais. Éramos como escravos na época da lei, né? Então era obediência, obediência, obediência para obter algo. Eu tenho que obedecer. O aperfeiçoamento depende de mim, não. Com Cristo é diferente. A graça veio e ele foi perfeito em tudo. Ele cumpriu em tudo. Qual é o meu e o seu papel agora? É confiar plenamente naquilo que Jesus fez. Com isso, o Espírito de Deus, depois da reconciliação com o Pai, o Espírito de Deus vem morar em nós e nos transformar de glória em glória. E nós continuarmos comprometidos em quê? Em devoção, em amar as Escrituras, em conhecer o Pai, em ter relacionamento com o Pai, através da palavra, das orações, da comunhão com os nossos irmãos, da comunhão com a igreja do Senhor. Vamos prosseguir. Isso significa que Jesus foi aperfeiçoado por ter cumprido completamente ou amadurecido. E isso está intimamente ligado ao cumprimento da sua missão. Ezequiel 47 fala da enigmática experiência que teve o profeta com o homem de linho, que o chamou a andar pelas águas que saíam do templo de Deus, enquanto media a profundidade daquela caminhada com o cordão que trazia à mão. Como dito anteriormente, o profeta tem o encargo de representar a mensagem a ser entregue, ou seja, um sinal para a geração. E Ezequiel figura o corpo de Cristo.
é chamado pelo homem de linho de filho do homem, ou menino, filho de Adão, ou humanidade. Adão significa humanidade, ou filho da humanidade, né? Menino da humanidade, filho da humanidade. Alguém que está em amadurecimento. O filho, o menino, é alguém que está em amadurecimento, né? Ele está em processo. Um moço, um jovem. Jesus, porém, quando se autodenominou filho do homem, Lucas 5:24, já estava em fase madura. Lembra do ruiós? O filho significando ruiós? Nós temos dois termos nas escrituras. Filho é onde o termo é teknon, que quer dizer criancinha, menino, né, que é esse que nós dissemos aqui primeiro, ou ruiós, que é filho em fase adulta. Logicamente que lá em Ezequiel nós não temos teknon, porque é um termo grego. Lá está em hebraico. Mas significava, na verdade, menino, né? Não em fase adulta. Vamos lá para a gente compreender. Jesus, quando se autodenominou filho do homem, Lucas 5:24, já estava em fase madura. O profeta é levado a caminhar pelas águas que saem do templo. Isso mostra a caminhada ou peregrinação de aperfeiçoamento, onde a água, palavra e espírito, lembra que nós falamos que água é um símbolo na palavra de Deus e de Espírito Santo. Vamos voltar um pouquinho. O profeta é levado a caminhar pelas águas que saem do templo. Isto mostra a caminhada ou peregrinação de aperfeiçoamento, onde a água, palavra e Espírito Santo toma o corpo do profeta à medida que cresce na caminhada. Com o cordel de medir, o profeta é medido a cada 1000 côvados. 3 vezes ele é medido. E qual medida ele buscava? Essa medida, qual era o parâmetro dela? A medida do varão ou homem perfeito. Cristo. Por que o profeta estava medindo? O que ele estava medindo? Paulo entendeu essa revelação e escreveu aos Efésios, em Efésios 4:11-14. E ele mesmo deu alguns para apóstolos e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores ou mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a imagem da estatura, da plenitude de Cristo. Então, até aqui, nós vamos terminar aqui o versículo. Então, Paulo vai falar o quê? Dos ministérios. Lembrando que Paulo disse que diante de Deus não há cita, não há escravo, não há homem, não há mulher. Cristo é tudo em todos. E ele fala que alguns foram dados para apóstolos. Isso é importante a gente entender isso, gente. Vamos avançar na mensagem com entendimento. Uns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores. Quando é que isso daqui vai cessar? Quando é que isso daqui vai parar? A própria Escritura nos fala. Primeiro ele fala para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Só vai parar de existir
Os dons ministeriais foram os dons distribuídos por Jesus. A Bíblia fala que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Né? Lá no original, tá? Deu os homens por dons. Né? É como se, assim como Jesus ele foi doado pelo Pai à humanidade, a igreja também ela é um presente para o mundo. A igreja é um presente para o mundo. A igreja que está firmada na palavra e que está sendo aperfeiçoada segundo o modelo que é Cristo. Camila, todo mundo que diz que é igreja, todo lugar que é aberto, que diz que faz parte do corpo de Cristo, ela é um presente para o mundo? Não. Por quê? Porque muitas pessoas vivem no engano, estão servindo a Satanás e não a Deus. E levando o nome de Jesus. Dizendo que faz parte do corpo de Cristo. Dizendo que está pregando a mensagem do Evangelho. Não, mas aqueles que estão firmados no Evangelho da graça de Deus. Nos fundamentos apostólicos. O que são os fundamentos apostólicos? Os fundamentos deixados nas cartas pastorais. Lembra que nós falamos entre sombra e realidade? O Novo Testamento é a realidade, é aquilo que Cristo consumou e os apóstolos explicaram. Então, nem todo lugar que diz que é de Jesus, é de Jesus. Mas vamos prosseguir no versículo. Qual o objetivo disso tudo, desses ministérios? Para que não sejamos mais crianças. Nós estamos falando de maturidade, de amadurecimento. Para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá e carregadas de todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Para enganar. Então, para que os ministérios que Jesus Cristo distribuiu? Os dons ministeriais. Para que a igreja amadureça, para que ela seja edificada, para que ela chegue à unidade da fé, para que ela cresça e amadureça e não seja enganada por todo o vento de doutrina, por qualquer coisa que se diz e diga, está na Bíblia. Até porque o maduro, ele tem intimidade com as escrituras. O maduro, ele é bereano, no sentido de, peraí, deixa eu ver se esse versículo que você está falando, deixa eu ver aqui o contexto dele. Deixa eu ver se essa sua interpretação aqui casa com o contexto. Eu vou orar a respeito disso. Não, mas é porque fulano de tal, ele estudou e ele é uma autoridade. Então, tudo que ele falar, eu tenho que ouvir. Eu nem preciso conferir nas escrituras. Não, os bereanos, Paulo chamou os bereanos, sabe de quê? Paulo não disse, ô povo orgulhoso, não creu na minha pregação, não creu no que eu disse. Ô povo orgulhoso, está querendo saber mais do que a mim que recebi a revelação do próprio Jesus Cristo, que fui discipulado pelo próprio Jesus Cristo. Não, Paulo não falou isso não. Paulo diz que os bereanos eram mais nobres do que os outros judeus. Por quê? Porque em tudo eles foram conferir se era daquela maneira que Paulo falava. Eles foram conferir nas escrituras. Eles foram conferir. Isso falta muito para nós hoje. Conferir. Conferir. Vamos avançar? Quanto mais decidimos sofrer a obediência, mais a palavra de Cristo e a ação do seu Espírito tomam a nossa alma. Lembra que nós falamos que o Espírito, ele já está pronto. O Espírito, ele nasceu de novo, mas a alma está sendo trabalhada. E o corpo, a carne, quando da regeneração de todas as coisas, ela vai ser glorificada, ela vai ser regenerada, revestida de imortalidade.
quando da volta do nosso Senhor, mas quanto mais decidimos sofrer a obediência como Cristo decidiu. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade, não a minha. Mas a palavra de Cristo e a ação do seu Espírito tomam a nossa alma. Como filhos de Deus, passaremos por processos de aumento de estatura espiritual por meio da igreja, submetendo-nos uns aos outros, como as próprias cartas pastorais nos instruem. Submissão de uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Nós somos muito bons quando nós dizemos a mulher tem que se submeter ao marido, a mulher tem, os membros têm que se submeter à liderança, e está correto. Mas a Bíblia fala de submissão de uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Esse é o Evangelho de Jesus. O objetivo disso tudo, Paulo deixa claro: aperfeiçoamento, completar ou chegar à medida de Cristo, lá no verso de Efésios que nós lemos, nos versos, e não sermos infantis no discernimento, levado por todo tipo de doutrina, mas que a nossa mente chegue à renovação tal qual a mente de Cristo. E agora nós vamos entrar no último tópico desse capítulo, para encerrar esse capítulo. As árvores à beira do caminho, perdão, eu bati aqui. As árvores à beira do rio, aliás, perdão. Quando o profeta Ezequiel chega às águas que só podem ser atravessadas a nado, significa que ele foi aperfeiçoado, amadureceu na caminhada com Deus, mostrando a meta do Pai para cada um dos seus filhos, ser medido e conformado à imagem de Cristo Jesus. Ezequiel 47, Ezequiel 47, 7 e 47, 12 diz o seguinte: ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ele produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e sua folha por remédio. Há um paralelo muito grande dessa passagem com Apocalipse. Quando nós chegamos lá em Apocalipse, no meio da cidade, da Nova Jerusalém, da cidade celestial, a árvore da vida. E João fala que as suas folhas serão para a cura das nações, da mesma forma que o profeta Ezequiel fala que as folhas serão para remédio, o fruto para alimento e as folhas para remédio. E as folhas para remédio. É interessante nós lembrarmos que Jesus ele passa por uma figueira e a figueira, quando ela está cheia de folhas, quer dizer que ela tem frutos. E Jesus vai lá e procura um fruto naquela árvore e não encontra fruto naquela árvore. E Jesus amaldiçoa aquela figueira. Ela tem folhas. Fruto aqui simboliza o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós. As folhas dizem respeito a quê? Aos dons. Né? As folhas são para a cura das nações. Cura diz respeito a um dom espiritual. Muitas vezes a igreja do Senhor, ela tem andado, sim, com dons, mas falta fruto. E dons não quer dizer aprovação de Deus. Nós temos que entender isso. A quantidade de pessoas que uma pessoa consegue juntar não significa aprovação de Deus.
A quantidade de bens materiais que uma pessoa tem não significa a aprovação de Deus. Os dons que ela exerce, cura, línguas, interpretação de línguas, enfim, todos os outros, não significa milagres, não significa aprovação de Deus. A Bíblia diz que muitos chegarão no último dia e dirão: Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. E Jesus não vai dizer: não foi meu nome que vocês fizeram, não. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então note que aqui as árvores à beira do rio é muito interessante. Vamos prosseguir aqui. É sabido que a frutificação é uma confirmação do início de uma nova fase, a maturidade. Não é demais lembrar que o fruto só pode ser desenvolvido quando o ovário da flor amadurece. Não é por acaso que, diante dos olhos do profeta, estavam árvores e frutos. Ele chegou à vida abundante, a qual acessamos por meio de Jesus. Ele mesmo indica um processo a ser percorrido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10, 14, 6. João 10, 10, João 14, 6. Depois de entrar no caminho de Deus, inevitavelmente temos que passar pela verdade que liberta e santifica. E assim passaremos a vida. Vida em Cristo, vida abundante, contentamento, frutificação, andar em espírito. Paulo disse: olha, se vocês são do espírito, né? Andem no espírito e não satisfareis de forma alguma os desejos da carne. De forma alguma os desejos da carne. Depois de entrar no caminho de Deus, isso eu já li, tal processo está posto na parábola do semeador. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Mateus 13, 8. Veja que é um parâmetro nas escrituras. Aqui é só para você pensar. É só para te instigar a ir mais profundo nas escrituras. É só para te instigar. Vai lá. Nós temos sempre esse parâmetro. Como Deus é um Deus, né? 3 pessoas em um Deus. Deus nos fez também corpo, alma e espírito. E nós vimos esse versículo: eu sou caminho, verdade e vida. Né? Aqui a frutificação a 30, 60, a 100 por 1. E de pregar o evangelho, onde? Também no parâmetro de 3, né? Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos que ver os parâmetros bíblicos e extrair algo dali. Então fica esse gostinho para você. Extraia algo dali. Ora, aqui não se trata de 3 boas terras, né? Uma boa terra que é a 30, uma boa terra que é a 60, uma boa terra que é a 100. Aqui não trata disso. Jesus fala da boa terra, que dá a 30, a 60 e a 100 por 1. Aqui não se trata de 3 boas terras com semeaduras e colheitas diversas, mas de uma só terra, um só coração, onde progressiva e proporcionalmente, espírito, alma e corpo frutificarão. Amém? Se a invertermos, é semelhante à progressão de Ezequiel no rio que sai do trono de Deus. Como? Lembra que no rio as águas dão nos artelhos, joelhos e lombos. Outra proporção aí de 3.
Então o Senhor está querendo comunicar. E sabe uma das coisas que Deus fala, que Deus nos ensina a respeito de educação? Quando nós estamos, uma das técnicas que nós usamos para ensinar crianças é repetição. É repetição. E o Senhor faz isso nas Escrituras, do início ao fim. Né? Nós começamos falando de um jardim nas Escrituras, e lá em Apocalipse nós já falamos que no meio da cidade celestial, da Nova Jerusalém, nós temos a árvore da vida, a mesma árvore da vida que se falou lá no Éden, no início. E o Senhor vai repetindo, ele vai falando sobre árvores, sobre frutificação. Ele vai repetindo. Por quê? Porque ele quer nos ensinar. Ele é um bom pai que nos ensina. Josué, substituto de Moisés, para conduzir o povo à terra prometida, ao chegar às campinas de Jericó, depois de ter passado o Jordão, renovou a aliança com Deus e circuncidou os filhos do povo com facas de pederneira em Gilgal. Logo após, celebraram a Páscoa e naquele ano comeram do fruto da terra. Isso está em Josué 5:12, diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. Depois comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. O capítulo 5 de Josué é um capítulo incrível. O povo está na iminência de entrar na terra prometida. Moisés é morto. Deus fala para Josué, não temas, seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ali eles chegam em Gilgal. Deus manda circuncidar o povo. Por quê? Porque os pais todos morreram no deserto. Né? Daquela geração que morreu no deserto, só ficou Josué e Caleb, que foram os únicos que creram, os únicos espias dos 10 que foram olhar a terra, foram os únicos que chegaram com bons relatos, confiando no que o Senhor tinha prometido, confiando que o Senhor era com eles. Então, pela incredulidade do povo, eles morreram no deserto. E os filhos deles, já homens, já adultos, Deus disse: olha, Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra. Só que você vai ter que circuncidar esse povo. Então Josué circuncida esse povo em Gilgal. Gilgal significa aliança, uma roda, né? E eles ficam ali, né? O tempo de espera até se recuperar. E o maná cessa. Note que todo o tempo que o povo andou no deserto, o maná caiu. Mas o maná cessa. Interessante que na iminência deles entrarem na terra prometida, na promessa de Deus, as coisas não ficam mais fáceis, as coisas ficam mais difíceis. Tinha gigante na terra. Eles tinham que lutar como guerreiros para tirar gigantes da terra, para tirar os povos que não serviam a Deus daquela terra que o Senhor tinha dado a eles, para tomar posse da terra. Eles tinham que lutar para continuar na aliança do Senhor, para continuar praticando os preceitos do Senhor depois de ter expulsado os inimigos. Eles tinham que lutar. E o maná cessou. Não tinha mais pãozinho caindo do céu, não. Chega momentos na nossa vida que a gente pergunta ao Senhor: Senhor, por quê? Tanta coisa ruim estava acontecendo. Teve tanto tempo de mais fartura. Teve tanto tempo de mais provisão. E a gente chega a pensar que o Senhor nem está com a gente. Mas o Senhor está nos falando, é tempo de amadurecer. O Senhor estava falando para aquele povo, é tempo de amadurecer, é tempo de tomar posse. Não é tempo mais de ficar no deserto, recebendo maná, recebendo tudo, recebendo água. Estava com sede de água na rocha, queria carne e eu mandava codornizes. Estava com fome, eu mandei o maná. Tudo que o povo precisava caía do céu, literalmente. Caía de mão beijada. Vinha de mão beijada. Não era que eles não iam viver mais milagres. O Senhor iria com eles da forma que o Senhor foi com Moisés.
mas agora era outro momento. Era outro momento. Vamos prosseguir. Por que o maná cessou? Isso mostra uma transição ou entrada na maturidade. Quando criança, tudo que necessitamos nos é suprido. Assim também, tudo que o povo de Deus precisou no deserto lhes foi atendido. Mas, da mesma forma que um adulto não come papinha de bebê ao transicionar, crescer, de uma fase para outra, a alimentação muda. Assim, eles não mais comeriam do maná, mas do fruto da terra. Aqueles que foram incrédulos, seus pais, morreram no deserto, mas os filhos herdaram a terra, indicando também a mudança da dispensação ou administração do tempo profético, uma vez que após Jesus, que é o maná vivo, ele voltar para o Pai, nos foi enviado o Espírito Santo, que é aquele que frutifica em nós e que faz com que nós entremos no reino, na terra prometida. Agora, algo que eu quero ressaltar: os filhos herdam, os filhos herdam, os filhos herdam a terra prometida. Por isso que o Espírito é aquele que clama em nós, Abba, Pai. É Ele que clama em nós, que nos adota. E algo tão lindo, você já parou para pensar na adoção? A adoção, um filho, muitas vezes, um filho natural, né? Eu estava assistindo uma questão, o testemunho de uma mulher que adotou 4 crianças de uma vez, e ela falou algo muito profundo. Ela disse: olha, às vezes um filho natural, ele pode vir sem os pais quererem. Poxa, engravidei, nossa, nós vamos ter um filho, mas não foi querido aquele filho. Agora, um adotado, não tem como um filho adotado não ser querido. Ele foi escolhido, ele foi desejado. Assim fomos eu e você por Deus. Filhos adotados pelo Pai, através do Espírito que clama em nós, Abba, Pai. Nós fomos escolhidos, Ele nos desejou, Ele nos quis e Ele nos amou primeiro. Aleluia. Vamos adiantar, estamos já para terminar. O autor da carta aos Hebreus, só um minuto. O autor da carta aos Hebreus registra passagens profundas e cruciais para entendermos o aperfeiçoamento ou amadurecimento. Isso está em Hebreus 5,13. Diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. A repreensão aos irmãos hebreus era quanto à sua lentidão no crescimento espiritual, o qual os impedia de comer alimento sólido, pois não tinham maturidade para tal. Os destinatários da carta eram filhos de Abraão convertidos a Cristo, ou seja, era o povo que tinha a lei, os profetas e as promessas. Participantes do primeiro pacto e conhecedores da doutrina de Jesus, mas ainda estavam na superficialidade. Porque tanta imaturidade, falta de experiência na prática da doutrina cristã. Entenda, não é necessário somente conhecermos a palavra, mas é necessário praticarmos a palavra. Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus através das Escrituras. Mas no momento que Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. No momento em que ele escolheu fazer a vontade de Deus, praticar, tomar o cálice da ira, obedecer, ali sim, Jesus estava demonstrando maturidade. Então, os hebreus, eles estavam imaturos porque eles não eram
experimentados, experientes na prática da palavra. Lembra que aqui no verso ele fala do costume, mas o mantimento sólido, que é a palavra de Deus, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, em outra tradução tem da prática, tem os sentidos experimentados. Nós vamos entender por que de sentidos aqui. Somente quando praticamos continuamente a palavra de Deus, segundo os ensinamentos deixados por Cristo, a sã doutrina, o evangelho da graça. Não é tudo que está sendo pregado que é evangelho de Jesus. Não é tudo que está sendo pregado que vem do trono de Deus, que foi a intenção do Espírito a nos dar as Escrituras. Segundo o ensinamento deixado por Cristo e pelos apóstolos. Lembra dos discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús estavam tristes, voltando do caminho. Jesus acompanha eles e Jesus começa a explicar toda a Escritura para eles, os profetas, como Cristo tinha que padecer. Então eles eram discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, eles ouviram a palavra de Jesus, mas eles não tinham a interpretação correta. Eles não tinham a interpretação correta. Jesus deu a interpretação correta. Nós temos que ter a interpretação correta do evangelho da graça de Deus. Segundo os ensinamentos deixados por Cristo e pelos apóstolos, independentemente das circunstâncias adversas, é que somos exercitados em nosso homem interior. E assim crescemos em experiência na palavra da justiça. O final dos versos de Hebreus nos mostra que o estado espiritual do maduro é perfeito, no sentido de completude. Nós já vimos isso, né? De completar, de completude, de tornar-se parecido com Jesus. Huios, o filho maduro de Deus. Ainda relata, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5, 13, 14. O costume ou prática na palavra da justiça exercitam todos os nossos sentidos. E só assim seremos aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Qual a importância disso? Essa é uma referência direta ao que aconteceu no Éden. Lembra que nós já falamos aqui várias vezes, os princípios estão ali no relato da queda do homem. Gênesis 3, dos 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, quando ela viu, sentido, ele está falando dos 5 sentidos. Quando ela viu, o primeiro sentido, viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, visão. E uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, tato, e comeu, paladar. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Todos os sentidos de Eva caíram no engano da serpente. Todos os sentidos, porque o coração dela já havia sido corrompido. Então os sentidos caíram no engano. Primeiro a audição, discurso da serpente. Depois com a mente e o coração pervertido pela maldade, a visão, cobiça. Em seguida usou o tato, o olfato, o paladar para colocar o pecado dentro de si. A serpente sagazmente não investiu primeiramente em Adão. Isso porque ele era o mais experiente do casal em praticar as ordens de Deus, a palavra de Deus. Este, Adão, ele caiu pela ligação afetiva que tinha com Eva. No entanto, o Espírito Santo, nosso ajudador, nos guia a toda a verdade, para que exercitemos nossa alma em obedecer à vontade do Pai.
Por esse costume, prática, adquirimos algo muito precioso: discernimento do fruto do bem e do mal. Isso é sinônimo de amadurecimento. Todas as vezes que nós praticamos a palavra, nós dizemos não à nossa alma e nós nos tornamos cada vez mais experimentados em obedecer ao Senhor, experientes. E nós consagramos os nossos sentidos ao Senhor toda vez que nós obedecemos ao Senhor. Então, voltando um pouquinho para nós entendermos, lá em Hebreus, quando ele diz, aqui, em razão do costume, tenho os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Como é que eu tenho os meus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal? Que bem e mal é esse? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Hebreus está fazendo uma referência ao que aconteceu no Éden. Então, quando eu pratico a palavra, os meus sentidos são exercitados a discernir o fruto do conhecimento do bem e do mal para rejeitá-lo. Eva foi inexperiente. Por quê? Porque ela não praticou a obediência. Ela obedeceu o quê? Aos seus instintos, à sua vontade de ser independente de Deus, a sua vontade de ser como Deus, de ter a fonte nela mesma, de ser grande. Então, os seus sentidos foram enganados. Todas as vezes que nós caímos nessa falácia, os nossos sentidos, eles vão ser entorpecidos, eles vão ser enganados. E cairemos na conversa da serpente mais uma vez. Mas todas as vezes que nós, doendo ou não doendo, por amor ao Senhor, nós obedecermos, tivermos o costume de praticar a palavra, sendo prudente, construindo, edificando a nossa casa sobre a rocha, os nossos sentidos serão exercitados para quê? Para discernir o fruto do conhecimento do bem e do mal. E rejeitá-lo. E rejeitá-lo. E rejeitá-lo. Não nos alimentarmos dele. Não alimentar o nosso ego. Não nos alimentarmos daquilo que nos coloca no centro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós prossigamos em amadurecer no Senhor. Que nós sejamos achados, medidos e aprovados pelo Senhor. O nosso próximo capítulo, não sai daí, nós vamos orar. O fruto. O nosso 7º capítulo. Não sai, é muito importante nós orarmos juntos. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, eu te agradeço por esse dia que o Senhor fez, eu te agradeço pelo teu grande amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua paz, pelo teu amor, pela fidelidade, pela amabilidade, pela bondade, pela benignidade, Senhor, pelo domínio próprio, pela alegria. Eu te agradeço, Senhor, pelo fruto do Espírito que o Senhor produz, que o Senhor, com tão graciosidade, decidiu produzir dentro de nós, cultivar dentro de nós. Obrigada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que as pressões, que tudo que está por vir, que tudo que está acontecendo, que tudo que está por vir, Senhor Deus, que o Senhor nos encontre um fruto agradável ao paladar, Senhor Deus, que seja extraído de nós virtude, não mal, Senhor. Multiplica a tua graça sobre nós, multiplica a tua graça sobre a vida de cada pessoa que assistiu essa live, que entrou nessa live. Multiplica a tua graça, Senhor Deus, sobre aqueles que irão assistir aqui no Instagram, no YouTube. Multiplica, Senhor. Ó, Senhor, que a tua graça nos amadureça, que a prática da justiça, da doutrina de Cristo, nos dê discernimento do fruto do bem e do mal e nós possamos rejeitá-lo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva para um lugar mais profundo, como o Senhor levou o profeta Ezequiel, nos tira do raso, meu Deus.
Nós precisamos te conhecer no profundo, meu Pai. Precisamos te conhecer no profundo, Jesus de Nazaré. Precisamos te conhecer no profundo, Espírito da verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus. Até a nossa próxima terça-feira. Se você não é inscrito no canal Mergulhando na Palavra, vá até a minha bio. Se inscreva no canal. Vou deixar o link das nossas camisetas Holy Dress, camisetas com propósito, com missão. 50% do lucro é investido em missões. Várias mensagens, t-shirts masculinas, t-shirts femininas. Nós temos bodies infantis, temos também para bebês, né? Temos infantis, t-shirts infantis, todas com mensagens que glorificam ao Senhor. Então, um grande abraço, até a próxima terça-feira. Nós nos encontramos aqui no mesmo horário, às 5 da manhã, para irmos para o nosso 7º capítulo. Só falta 3 capítulos para terminarmos o livro. O fruto. Vamos lá. Até lá.